nós temos trabalhado. As cartas do Apocalipse, nós falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e aqueles que, porventura, perderam, eu estou fazendo aí um resumo no coletivo das cartas, os pontos principais. Acho que seria interessante você poder ler. E hoje a gente vai falar sobre a igreja em Sardes. E o texto diz assim, capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, pois quando, se não vigiares, irei como um ladrão, não conhecerás de modo algum que hora virei para ti. Tens como começar umas poucas pessoas que não contaminar suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nós clamamos agradecendo o Senhor nessa manhã. Sabemos, Senhor, que é sempre um desafio quando nós estamos para expor a tua palavra, mas nós cremos na atuação soberana do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações de transmissão. Nos ajuda também nas nossas limitações na recepção. Na limitação de acolher as ideias. Mas nós te agradecemos porque a ação sobrenatural do Espírito Santo faz esse elo. E a nossa oração é que a tua vontade seja completa em nós, nesta hora, nesta noite. E que o Senhor exorte os nossos corações, trabalhe nos nossos corações e traga esperança ao nosso coração. Porque todas as vezes que nós não estamos a tua palavra, há sempre a expectativa daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Sardes, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes está muito relacionada com a própria igreja de Sardes. A igreja de Sardes, no século VI a.C., era a grande cidade, uma cidade muito rica, muito próspera. Essa cidade ficava em um lugar em cima do rochedo, em um local alto, uma igreja de forma das batalhas muito poderosa, porque ninguém conseguia chegar até a cidade de Sardes, ninguém conseguia entrar na cidade de Sardes. Era uma estratégia de guerra, porque os indivíduos tinham que subir esses rochedos e lá se deparavam com os muros altos da cidade. Então, aquela cidade era uma cidade muito forte, muito poderosa, muito rica. Só que essa cidade tão poderosa veio a cair, veio a ruir. E veio a ruir de uma forma muito interessante, porque o rei tentou de todas as formas ali adentrar naquela localidade. Isso em 529, o rei Ciro, ele ficou ali 14 dias ao redor. E à noite, quando os soldados estavam dormindo, eles conseguiram, o único local, uma brecha que tinha em uma das muralhas, eles conseguiram entrar enquanto eles estavam dormindo e adentraram e chefiaram e pegaram a cidade de Sardes. Eles estavam dormindo. E depois de um tempo, essa cidade retornou. E um outro homem chamado Epifânio Antíoco, ele também fez a mesma estratégia. E durante a noite, diante de uma cidade tão poderosa,
esse rei também chegou naquela localidade e conseguiu pegar a cidade de Sardes. E já perto do período de Jesus Cristo, aconteceu um terremoto e aquela cidade também veio à ruína. E quando ela se reergueu, ela não teve toda a força, tanto poderio assim, que essa cidade já tinha no seu histórico. Mas era uma cidade em que, por causa da altura, as pessoas tinham um olhar altivo. E por causa também de todo o histórico muito pomposo, aquelas pessoas daquela sociedade tinham uma arrogância, tinha algo muito forte nos seus corações, e também estavam muito voltados às devassidões sexuais tão concernentes daquela época em todos os dias. E é nessa igreja, que é naquela localidade, que tem uma igreja de Jesus. Só que essa igreja, diferente um pouco das igrejas que a gente veio tratando, ela não tinha perseguição de martírio, não tinha ninguém matando os crentes em Sardes. Não tinha heresias em Sardes, não tinha ensinamentos errados em Sardes. Não tinha perseguição dos judeus em Sardes. Não tinha ataques do inimigo com relação a Sardes. Mas tinha simplesmente a frieza espiritual da igreja. Sardes fala para nós, nessa noite, o perigo de vivermos essa frieza diante de Deus. O interessante de Sardes, você percebe em Sardes que não há nada aqui que Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras, diferente em Éfeso. Eu conheço que você está na doutrina, eu conheço que você odeia essas obras de Nicolaítas. Aqui em Sardes não há nada. Existe apenas uma coisa em Sardes: eu conheço as suas obras, né? Como é que tá? Eu conheço as suas obras, porque tens o nome de que vive, mas estás morto. Ou seja, tinha cerimônia, tinha culto, tinha até serviço. As pessoas olhavam, as pessoas ouviam sobre Sardes e diziam: que grande igreja maravilhosa. Mas na realidade, Sardes não tinha vida, não tinha devoção, não tinha espiritualidade, vida espiritual. E por que Sardes não tinha vida espiritual? Por que Sardes se morreu de forma espiritual? Espiritualmente é uma igreja morta. Simplesmente por uma coisa chamada pecado. O pecado leva a frieza espiritual. E a frieza espiritual é o pior lugar para a gente pode ficar. Quando a gente não encontra mais sentido, e razão, e alegria, e prazer, em desfrutar conosco. Quando a gente perde aquilo, a visão com relação à relação conosco. Quando a nossa mente ela é relativizada, atacada, quando a nossa cosmovisão cristã, o fundamento nosso, ele não tem mais força. Estou ensinando para os nossos adolescentes sobre cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Ou seja, a forma como a gente se comporta é porque nós temos alguns fundamentos dentro de nós que, se esses fundamentos estiverem com os conceitos seculares, a nossa postura vai tender a ser uma postura secularizada. Mas quando o nosso fundamento é bíblico, de Deus, a nossa postura, por causa de uma cosmovisão cristã, vai ser uma postura fundamentada em Cristo Jesus. Eu entendo que Sardes perdeu essa cosmovisão cristã. Sardes, por causa de todo o sistema pagão, de toda uma sociedade corrompida e pagã, a igreja foi afetada, porque é muito difícil conviver em uma localidade em que há muita devassidão e pecado. Muito difícil. E essa igreja, ela começou a adentrar, começou a viver de forma pecaminosa. E o pecado traz a frieza do espírito. Só que essa
comecinho é o ponto central para a gente, inclusive, entender o que o texto quer nos dizer. Ele diz, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. E aqui, os 7 espíritos tem a ver com essa ação de Deus que conhece todas as coisas e que essa ação é feita pelo Espírito Santo. Aqui tem a ver com a plenitude do Espírito. Porque para uma igreja fria, que vive já, está vivendo, que não está mais vivendo essa espiritualidade, mas inclusive o texto fala que está morta, ela precisa de ser revigorada pela plenitude do Espírito Santo. É o engenho do Espírito. E o texto também nos diz: tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui é a referência dessa ação de cuidado de Deus, mesmo diante de tal esfriamento. O Senhor Jesus ainda cuida, zela e quer corrigir a sua igreja. Há esperança para santos. Porque agora Jesus vem para corrigir. Jesus vem agora para trazer de volta. Jesus vem para tirar essa inércia, para tirar essa frieza espiritual. Jesus vem para a sua igreja. E a primeira coisa que ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, que tem nomes que vivem, mas está pouco. Você tem tudo aquilo que você tem como parecendo ser uma igreja, mas você não está vivendo nessa plenitude desta relação. E agora a gente vai ver no versículo 2. Esse Senhor que vê, porque ele diz: eu conheço as tuas obras. Então, como nós estamos trabalhando em Apocalipse, o Senhor da igreja conhece a sua igreja. E agora o Senhor da igreja que conhece a sua igreja, esse Senhor da igreja, ainda que essa igreja esteja passando por um perigo de morte espiritual, o Senhor vê quando esse perigo está iminente nessa igreja. E ele vem para corrigir. Ele vem para trazer esperança. Quando se perde a visão, ele vem para trazer esperança. Quando existe apatia espiritual, ele vem trazer esperança. Letargia espiritual, ele vem trazer esperança. E aqui está os imperativos para um reavivamento da igreja. Jesus veio dizer: olha, para vocês reavivarem, para que tenha vida novamente, a primeira coisa que vocês precisam fazer: vigilância. Ser vigilante. E aqui imperativo é ordem. E ser vigilante para essa cidade é uma coisa que eles conheciam muito bem. É muito interessante a gente ver Apocalipse, a maneira como a gente está trabalhando, que tudo que está escrito tem a ver com o contexto histórico. Tudo que está escrito, o Senhor conhece tão bem, Ele é tão perfeito na sua escrita, na forma como Ele conhece, porque Ele vai falando elementos que para nós não conhecemos, mas aquela sociedade sabia muito bem. Ou seja, quando eles ouviram ser vigilante, eles sabiam da tragédia que tinha acontecido na própria cidade, quando eles estavam dormindo. A vigilância nas Escrituras, ela tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto do perigo iminente, que o crente precisa ser vigilante por causa do perigo iminente que pode acontecer, mas também ser vigilante diante das oportunidades. Mas aqui o texto trabalha para nós, mostra para nós os perigos. A palavra vigilante aqui é Gregório, pessoas que têm o nome de Gregório, é acordado, justamente, literalmente acordar. Ele tem uma percepção, ele está percebendo as coisas, ele faz a leitura das coisas, ele está sempre percebendo ali. E quando existe algum perigo, alguma coisa, ele sabe: não, isso aqui é perigoso. O perigo está vindo. Eu não posso deixar espaço para o mal. Eu não posso deixar espaço para a maldade, para que essa maldade, de forma pequena, venha tirar essa visão e me levar à frieza espiritual. Ser vigilante para eles era algo muito forte. Eles sabiam que eles tinham que
está alerta diante dos perigos daquela sociedade pagã, essa sociedade relativizada em salmos. Jesus vem, que vocês voltem a arrepender, para que tenha vida na igreja, no coração dos seus servos. É preciso ser vigilante. Ser vigilante, ser olhar atento, saber quando o perigo está chegando, saber quando o perigo está adentrando dentro do lar, o perigo está adentrando no coração, quando as doenças estão chegando ao nosso coração. Tem uma ilustração de uma festa que o dono de uma casa muito bonita, ele tinha uma casa velha e ia fazer uma festa. E aí Satanás chegou e falou com o dono da festa: e sobre essa casa é minha. Ele disse: não, essa casa não é sua, essa casa é minha. E aí ele disse: não, essa casa é minha. Ele disse: não, esse cara pegando, ele disse: não, a casa não é minha, é sua, mas eu quero só uma partezinha dessa música. Eu não quero nada, não quero nenhuma coisa no quarto, eu só quero colocar um prego. Só quero colocar um prego na parede. O que é um prego na parede? E aí Satanás foi lá e colocou um prego na parede. E aí o dono da casa disse: não tem problema nenhum colocar um prego na parede. Não tem perigo nenhum. Não tem problema nenhum. O que é um prego? Se fosse um quarto, aí não, mas aqui não entrava. E aí quando foi no dia da festa, ele preparou a festa, os seus convidados, e aí de repente chegou Satanás. Disse: olha, eu vim pegar o que é de direito. E aí Satanás trouxe consigo a carniça, e ele colocou aquele prego da carniça. E a surpresa foi que ninguém ficou naquela casa, porque o espaço que se dá para Satanás um preguinho na parede, nas mãos de Satanás, é um perigo. Por isso que o texto está dizendo que os servos do Senhor precisam estar acordados, porque o mal, aqui parecia que o mal da cidade não estava atuando. Não existia perseguição de partido, não existia perseguição da igreja, não tinha nenhum problema. A igreja não era odiada, não existia discriminação social, não existia nada disso. Não existia heresias, nada disso. Simplesmente a igreja começou a se secularizar com o sistema padrão. Começou sendo assim: pecar. E o resultado disso foi a frieza do Espírito. Eles deixaram um pouco. O reavivamento acontecer na igreja do Sábio, vai acontecer na gente, a gente precisa de vigilância constante. Mas também, texto nos diz que não só guardar a vigilância, mas tinha um trabalho para aqueles povos que não tinham se corrompido. Eles precisavam fortalecer e consolidar, ser vigilante e consolidar o resto que estava para correr. Hoje o pastor Ivan falou sobre isso, acho que a gente pode pegar a fala do pastor Ivan hoje. Motivação e inspiração. Que nós somos instrumentos de Deus de motivação e inspiração para com os outros. É basicamente isso aqui. E essa palavra aqui, no grego, essa palavra aqui tem a ver com esforço. Tem a ver com que as pessoas têm que se empenhar, ainda que eles sendo um número muito pequeno de crentes que não se corromperam. Mas esses crentes, eles tinham que motivar, eles tinham que incentivar, eles tinham que se empenhar para que os outros pudessem voltar a consolidar a sua fé e sair dessa crise. A importância da igreja, não é? A importância de cada um. A importância dos irmãos
inspiração para o outro na sua vida espiritual. Como o pastor Ivan falou, você olhar o outro e dizer, puxa, eu perdi isso. Estou tão assim, estou tão distante. Estou distante do meu exercício, do meu dom. Eu tenho ficado triste. A minha postura não está boa, não está legal. Mas eu vejo o irmão que está ali. Então, esse tipo de trabalho, de motivação precisa ser exercido. E o Senhor Jesus está dizendo para a sua igreja, seja vigilante, mas olha, consulta, trabalho, seja instrumento de bênção para a igreja, para os outros, para que eles voltem, porque aqui está o teor da casa de Deus diante de uma igreja. E ele mesmo disse que estava morto. Não existe esperança para essa frieza espiritual. Existe esperança para a frieza espiritual no nosso coração. Mas o texto também diz, lembra-te, pois o que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E aqui o texto, a palavra é minemenoi, que tem a ver com lembrança. E Jesus está dizendo para a sua igreja, olha, lembra como era a herança de vocês. Lembra dos pais, daqueles que chegaram, lembra como o evangelho ficou essa cidade. Lembra como foi o trabalho entende das pessoas que vieram e trouxeram o evangelho. Lembra que eles tinham uma fé fidedigna no Senhor, e mesmo nas situações eles trabalharam aqui, se empenharam. Aquela geração era uma geração comprometida, que não se corrompia. Mas agora essa geração perdeu o seu foco. Agora, por causa da influência secular de uma outra geração, aquela herança tinha sido perdida. E a gente sabe o mundo que nós vivemos. E nós sabemos o quanto há mudança de geração. Antes eles calculavam que 80 anos se mudava uma geração. O que é mudar uma geração? Mudar de roupa, mudar de pensamento. A forma de pensar, de hoje a 80 anos, não é o mesmo. O mundo mudava de 80 em 80 anos, mudava uma geração. Hoje, de 5 em 5 anos, a geração não é mais igual. Há 5 anos atrás, nós hoje não pensamos como nós pensamos há 5 anos atrás. Porque é mudança constantemente. Por isso que a gente tem tanto problema com as questões históricas. Porque é muita mudança. E nós somos uma geração pós-tudo. Tudo que foi movimento na história, nós somos o resultado de tudo isso. Tudo que foi de movimento na história, geração droga, sexo, rock and roll, feminismo, tudo que foi, iluminismo, revolução francesa, industrial, tudo que foi. Nós somos essa geração pós-tudo e nós recebemos de tudo isso. Esses conceitos e valores que estão definindo sobre isso. Só que Jesus disse para a sua igreja, lembra a história. Lembra que ele é daqueles que estão aqui. Mas ele diz também uma coisa que é essencial o reavivamento espiritual. E aqui, Jesus está querendo dizer para a sua igreja, reaviva espiritualmente, volte a viver. E para voltar a viver, é preciso de atenção, acordado, ser vigilante. Para que você seja um instrumento de bênção na vida do outro, você precisa ser bênção para o outro, de consolidar o outro, ser um instrumento de motivação ao outro. Para que ele também volte a viver. Mas ele diz também, lembra-te, aquilo que foi dado a vocês. Mas ele também diz algo aqui muito importante para o reavivamento espiritual daqueles que vivem a frieza da fé. Ele diz, e ouvido, e tens recebido e ouvido. E ouvido aqui está relacionado com a palavra de Deus. Porque não existe nenhum reavivamento ou avivamento sem que a palavra de Deus esteja no local. Não existe nenhum reavivamento quando no coração humano tem aquele desejo enorme de buscar a sua palavra, de conhecer sobre o seu Deus, de se debruçar sobre ela, de querer aprender, de querer buscar, de estar com o coração totalmente aberto
aberto, sedento, querendo mais de Deus. E o texto diz, olha, o que vocês aprenderam, aquilo que vocês ouviram, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi verdade, aquilo que foi a palavra ministrada, vocês possam guardar isso no coração de vocês. Porque quando tem esse anseio pela palavra de Deus, ali existe a vitória diante da frieza. E ali é indício de vida. É indício de vida espiritual. Como é que você faz uma avaliação da sua vida espiritual? É quando você reconhecer mais do seu Deus. Quando você quer buscar mais deste Deus. Guarda. E o guarda aqui é para que aquilo que ficou estabelecido seja o fundamento de vocês, para o olhar de vocês. A cosmovisão de vocês, ou seja, a visão do mundo em todas as coisas, seja o fundamento da palavra. Eu estava falando com os jovens que esse conceito, né, do sagrado e do profano é um problema para a nossa cosmovisão. Sagrado é aquilo que é sacro. Profano é aquilo que nós falamos que é limpo, que é mal. Nós vivemos assim essa dicotomia, esse dualismo. Não, pastor, não é assim. Quer ver? Vamos aprofundar um pouco mais. A gente tem aquela ideia que a espiritualidade, e a gente precisa também ser isso claro, a espiritualidade nossa é só um pouquinho. Só um momento sagrado, a igreja e tal. No sábado as coisas estão no profano, como elas estão nos profanos, e a gente não tem nenhuma ligação com isso. Mas se a gente for aprofundar esse aspecto, é mais ou menos assim. Parece que a gente coloca Deus, por exemplo, agora está todo mundo com Deus aqui na frente. Né? Todos nós, eu creio, exceto aqueles que de repente estão em uma outra atmosfera, né? Preocupado nas outras coisas, certo? Viajando na maionese, como a turma diz, né? Pensando em outras coisas, e não está muito azul. Aí já é uma questão ainda mais grave. Mas pelo menos nós estamos todos aqui com Deus aqui, ó. Deus aqui. Nós estamos ouvindo a sua palavra, e a sua palavra vai dentro do nosso coração, e a gente está colocando aqui, Senhor, assim. Só que quando termina o culto, a gente volta. Na segunda-feira, o que a gente faz com Deus? A gente parece que coloca Deus para cá. Não faz parte muito da nossa cosmovisão. Fica aqui escondido. E aí as nossas decisões, o nosso trabalho, Deus está lá. Não parece que Ele é o nosso para todas as nossas decisões e tudo aquilo que a gente veio fazer, o que a gente vai fazer, Ele fica aqui. Aí uma hora a gente se lembra, né? Deus, aí a gente coloca. Deus traz Deus aqui. Mas o grande ponto é que Deus precisa ser sempre o nosso ponto central. E é isso que tem a ver com a dicotomia de sagrado e profano. Porque em qualquer lugar que você está, esse lugar é santo por causa da presença santa de você. Então, todos os lugares, tudo que você faz, envolve esse trabalho de Deus, essa ação de Deus, porque você está nisso. Não existe lugar profano, porque onde você está e aquilo que você faz é a presença glorificadora de Deus na sua vida. Isso foi a grande sacada dos reformadores. O conceito de só de glória foi um conceito transformador. A cosmovisão reformada, ela pressupõe uma vida integral. Não é uma vida dicotômica, que se vive aqui e não vive lá. Não. O meu trabalho é lugar de Deus, é ação de Deus. Os meus estudos é Deus. Então tudo que eu faço é para a glória de Deus. E a melhor coisa para a expressão de glória, né? Porque a gente estuda a palavra glória, mas o que de fato é glória? Glória é presença. Glória é presença. Quando a gente diz que a gente glorifica a Deus, é porque a nossa vida demonstra a presença de Deus. E quando
vimos Deus, porque nós vimos Jesus. Quando nós estamos falando que a nossa vida é para a sua glória, significa que tudo aquilo que a gente faz, em todo lugar, em todo momento, com as pessoas que a gente encontra, e a forma como a gente fala, é a manifestação da presença de Deus. Isso é cosmovisão cristã bíblica. E assim é viver acordado, porque consegue discernir, ter uma mente criteriosa diante do perigo que vai chegando perto. E tem uma lembrança da herança que se tem. E tem também consolidação bíblica e fundamentação de Deus. É isso que é o guardar. Para você vencer a frieza, você precisa receber esse espírito guardar. E por fim, para vencer a frieza e também poder reviver espiritualmente, precisa voltar à santidade. O texto diz: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram às suas verduras. E aqui é interessante porque em Sardes eles vendiam roupas. Então isso tem muito a ver com Sardes. E eles também trabalhavam nas partes de tintura. Então, ele está usando a expressão como esse de Sardes, dizendo: olha, teve uns que não se contaminaram, uns poucos que estão dentro da igreja que continuam ali com a sua fé fundamentada diante de todo esse sistema pagão que está. Santidade, sem se contaminar, sem se deixar levar, sem entrar no sistema. Certo? É uma música do Resgate que diz assim: fora do sistema, longe do sistema, eu caminho mais perto. Longe do sistema, eu caminho mais perto. À medida que eu me aproximo do sistema, eu me distancio de Deus. À medida que eu fico mais longe desse sistema corrupto, diante de tantas questões e de tanto pecado, eu me aproximo de Deus. Santidade. Santidade é nada mais, nada menos do que viver os valores do reino de Deus. Não os meus e os seus valores, porque os nossos valores, por nós mesmos, pela nossa própria consciência, eles estão caídos. Mas o valor, os valores daquilo que é Senhor absoluto, que sabe como se deve. Santidade. O caminho para se vencer a frieza espiritual. Enfim, aqui existe a promessa. Sempre nas cartas existe a promessa. Diz: olha, andarão de branco. E aqui é santidade. A expressão branco tem a ver com pureza, santidade. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E eu entendo aqui que o texto não está falando necessariamente do céu, mas está falando ainda de uma realidade terrena. Vão andar em santidade comigo, vivendo e seguindo os homens. Essa é a promessa. Porque todas as cartas de Apocalipse é essa promessa que sempre Deus dá. A relevância da igreja. Agora, se não fazer, vai perder o brilho. O vencedor será subvertido em verduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente voltar ou vencer a frieza espiritual, a gente reviver a nossa espiritualidade com Deus, a gente precisa ser vigilante, se empenhar na obra para abençoar, lembrar a nossa herança, buscar a sua palavra e viver em santidade. Quem tem ouvido, ouça o que
Estamos, o Senhor conhece alguns de nós já observamos a tua palavra. O Senhor conhece o ambiente em que vivemos, o local. O Senhor conhece a devassidão que tem crescido e as preocupações dos valores que possamos. O Senhor conhece o grau de libertinagem em que vivemos neste século. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Sabemos, ó Deus, que muitas das vezes o nosso afastar ele está relacionado com o pecado. O nosso afastar de Ti está relacionado com o pecado. A frieza, muitas das vezes, ela está relacionada com o pecado. Te agradecemos por essa carta, porque ela vem dizer para nós nessa noite que o Senhor quer recuperar, o Senhor quer trazer de volta a esperança do coração que está frio, que está distante. A esperança, Senhor, a esperança de reavivamento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, que o conceito só de glória seja que perpasse toda a nossa vida. A nossa conversa, a conversa com os outros, o trabalho, o nosso serviço, o nosso namoro, o nosso casamento, tudo perpassa, Senhor, para que tudo isso seja para a glória de Deus. E que em todos os lugares onde eu piso, onde eu ando, ali também seja um local de glorificação do teu nome, porque a presença santa raia do Senhor no reino nos ajuda a vencer esse dualismo do Senhor. O Senhor sempre nos ajuda a caminhar nessa esfera, a continuar nessa esfera. Nos dê, Pai, espiritualidade, revolução, contemplação, alegria no coração, lágrima nos olhos. Nos dê, Senhor, percepção espiritual, fazermos leitura, Senhor, quando o perigo está perto de nós. E se porventura, Senhor, existem perigos aqui nessa noite, existem pés que estão andando perto dos abismos, te pedimos para que o Senhor complete a sua obra pela tua palavra. Livra-nos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que haja reavivamento no nosso coração. Pedimos, Pai, para que a gente tenha sede de te conhecer. Cada vez mais. Renova, Senhor, os corações nesta noite. Aqueles que porventura estão distantes, estão frios, não conseguem mais enxergar a aleluia. Renova, Deus, nessa noite, nesta hora, uma intervenção sobrenatural em Deus Santo nos corações dos todos. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada de motivação para com os outros, na igreja do Senhor. É a nossa oração.